Indy Girls, olá meninos e meninas, how are you? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para dar continuidade às nossas aulas. Entraremos hoje na Lesson 4, lição 4, page 32, página 32, take your book, pegue seu livro. Na página 32 tem um artigo do John Glenn que traz informações de algumas cidades no mundo que utilizam transportes verdes, transporte que diminui o prejuízo ao meio ambiente e não traz tanto dano, tanta poluição ao ar, ao meio ambiente. Então aqui está escrito a Green Transportation, transporte verde, Green City, cidades verdes, por John Glenn. O John Glenn escreveu este artigo. Ele está dizendo que existem cidades em diferentes continentes que incentivam os transportes verdes. Veja algum deles. Vocês vão tentar fazer a leitura, tentar compreender sobre qual transporte está sendo mencionado nestes artigos, nestes parágrafos, e vão colar as imagens correspondentes. Há muitas palavras que são falsos cognatos, são palavras parecidas com o português. Então, eu acredito que vocês vão conseguir identificar os transportes mencionados nos pequenos textos. Vocês precisam tirar os adesivos e colar aqui. O primeiro está falando da Austrália, na cidade de Adelaide. Está dizendo sobre os ônibus que utilizam energia solar, que eles são recarregados através da energia solar. Este aqui está falando de Copenhague, na Dinamarca, que 50% da população utilizam bicicleta para trabalhar ou para ir à escola. E naquele país, naquela localidade, existem 390 quilômetros de ciclovia. Mas aqui embaixo está falando de uma cidade aqui no Brasil, que é Curitiba. Eles utilizam o ônibus rápido, que é o nosso BRT aqui do Rio de Janeiro. Eles também utilizam lá este ônibus. Ele funciona com biodiesel, o biodiesel é feito de plantas e reduz a emissão de 70% de gás carbônico no meio ambiente. E aqui na Colômbia, Medellín, eles estão falando de um cable car, que é aquele... Aqui no Rio de Janeiro nós temos o teleférico, que é esse cable car. É um carro de cabo, né? No caso, que é a tradução, é o teleférico bondinho que nós temos. Então, lá na Colômbia, os teleféricos, eles pegam as pessoas nas áreas montanhosas e carregam até 30 mil passageiros por dia. E por que ele é um transporte verde? Porque ele transporta muitas pessoas como os ônibus e não traz poluição, prejuízo ao meio ambiente. Então, vocês vão retirar os adesivos da página 137 e vão colar nas cidades e os transportes que estas cidades utilizam. Next page, próxima página, 33. Number 2, número 2. O número 2, check the correct cities. Marque as cidades corretas. Então, nós temos aqui as cidades mencionadas no artigo do John: Adelaide, Copenhague, Curitiba e Medellín. E aqui as frases correspondentes ao artigo sobre estas cidades. Então, vocês vão marcar. Muitas pessoas usam bicicleta. Qual é a cidade que muitas pessoas usam bicicleta? Alguns ônibus são recarregados com energia solar. 30 mil passageiros utilizam o teleférico todo dia. Existem ônibus com baixa emissão de gás carbônico no ambiente. Então, vocês vão marcar qual é a cidade e qual é esse transporte referente a estas frases. Number 3, responda as perguntas. Qual é o transporte que você achou mais interessante? Você achou o transporte interessante da energia solar, o teleférico, as bicicletas ou o BRT? Então, vocês vão escrever aqui qual que você achou interessante. Na letra B, existe um transporte verde na sua cidade? Existe aqui no Rio de Janeiro ou na sua cidade algum transporte que diminui a poluição do ar, ajuda
a não poluir tanto o meio ambiente? Então, vocês vão escrever aqui. O número 4, escreva como você vai aos lugares. I go to school. Eu vou para a escola de. Qual é o transporte que você utiliza para ir à escola? I go to the. Eu vou para. Vocês vão escolher um local, uma localidade, um lugar que vocês vão ou que vocês gostariam de ir e o transporte que você poderia usar ou usa para ir neste determinado lugar. Number 5, número 5, converse com seus colegas. Vocês vão ouvir o áudio 13, e vão ouvir esta conversa. How do you get to school? Como você vai para a escola, Rick? I take the bus. Eu pego um ônibus. Então, vocês vão ouvir o áudio sobre esse diálogo, sobre essa conversa. Next page, go to page. Vamos para a página 108, página 108. Na página 108, está pedindo para vocês fazerem um caça-palavra, encontrar a pergunta misteriosa e respondê-la. Então, lá no final, embaixo, no final desta página, tem aqui alguns espaços que vocês precisam colocar as letras correspondentes aos números e vai aparecer uma pergunta e vocês têm que respondê-la. Então, vocês precisam ler a frase e completar com a palavra que está faltando. Algumas dicas estão nas imagens, nos desenhos. That's ok? Então, vocês podem traduzir, usar o Google Tradutor e completar com as palavras em inglês estas frases. Hoje a tia Suelen fica por aqui com estas atividades. Bye bye, boys. Bye bye, girls. See you. Até mais. Bye bye.